Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo da Universidade da Química e hoje nós temos o nosso primeiro Talk Química, um quadro novo aqui no canal que eu tenho por objetivo literalmente bater um papo com vocês. Falar um pouco sobre a profissão de químico, a profissão professor de química, falar um pouco como é o curso de química nas universidades, quais são as diferenças entre os cursos de química, perspectivas de mercado de trabalho, áreas de atuação e coisas do gênero. E hoje nós vamos falar um pouco sobre a diferença dos cursos de química. Basicamente, nós temos 3 cursos de química, muito comuns na grande maioria das universidades federais. Nós temos o curso de bacharelado em química, o curso de química industrial e o curso de licenciatura em química. Esses 3 cursos apresentam uma formação em química muito próxima, uma formação muito comum entre eles. A diferença está no, entre aspas, ciclo profissional. Eu não sei como que é na sua universidade. Quando eu fiz a minha graduação, o meu curso de química não era claramente dividido em ciclo básico e ciclo profissional. No entanto, aqueles que fazem licenciatura em química têm um conjunto de disciplinas oferecido pela faculdade de educação. São disciplinas voltadas para a formação da pessoa como professor. Por outro lado, os alunos de Química Industrial já vai ter um conjunto de disciplinas oferecidos pela Faculdade de Engenharia. São disciplinas mais técnicas, voltadas para a sua atuação no mercado de trabalho. O químico bacharel, no entanto, o bacharel em Química, o que faz o curso de bacharelado, já vai ter a maior parte de suas disciplinas, além da parte em comum com os alunos de licenciatura em Química Industrial, oferecidos pelo próprio Instituto de Química, porque o bacharel em Química, ele tem por objetivo em sua formação ser um pesquisador. Então, quanto mais disciplinas de Química propriamente dita ele faça, melhor para a sua formação. Ficou claro isso? Ficou? Bom, que bom. O órgão competente no que diz respeito a avaliar e fiscalizar a atividade do químico é o Conselho Regional de Química, popularmente conhecido apenas como o CRQ. Aqui nós temos o selo do CRQ da 4ª região. Eu moro no Rio de Janeiro e o CRQ que fiscaliza a região onde eu moro, a região onde eu atuo, é o CRQ 3ª região, que toma conta do Rio de Janeiro e do Espírito Santo. O CRQ tem como objetivo, dentre várias coisas, como fiscalizar a atuação, ele é que determina as atribuições do que o químico pode fazer. Então, a diferença entre a atuação do químico industrial e do químico bacharel é basicamente determinado, primeiro em função do curso e depois ratificado, determinado pelo CRQ. Então, primeiro nós vamos começar falando sobre o químico industrial. Como o nome já diz, um químico industrial ele tem sua formação voltada para indústria química. E indústria química é uma das mais amplas que nós temos, uma das mais diversificadas. A indústria química envolve a indústria têxtil, a indústria de cosméticos, a indústria de polímeros, a indústria de petróleo. Enfim, o profissional de química pode trabalhar em inúmeras indústrias, em vários campos de atuação. Além da indústria, ele tem habilitação, por exemplo, a trabalhar com perito da Polícia Civil, perito da Polícia Federal, que, diga-se de passagem, é muito bem remunerado. Numa indústria química, nós temos basicamente 3 profissionais atuando como químicos. Nós temos o químico industrial, propriamente dito, nós temos o técnico em química e nós temos o engenheiro químico. Esses 3 profissionais possuem atribuições diferentes e existe uma espécie de hierarquia entre eles, onde quem está mais abaixo é o técnico, no meio é o químico industrial e no topo é o engenheiro químico. Eu não estou falando isso por preconceito, não, é isso que determina as atribuições de cada profissional. Para vocês terem mais ou menos uma ideia da diferença entre eles, é como se o técnico fosse aquele profissional que iria atuar diretamente na produção, no controle de qualidade, iria colocar realmente a mão na massa. O químico industrial é uma espécie de gestor, ele vai avaliar um determinado ambiente, ele vai responder por algumas coisas, vai emitir alguns relatórios, e o engenheiro químico está numa posição mais acima, é como se ele fosse gerir um conjunto de químicos industriais. Essa minha avaliação pode parecer meio simplista, eu não tenho a vivência da indústria, então se alguém quiser contribuir com o seu comentário, será muito bem-vindo. Para nós termos mais ou menos uma ideia da diferença entre o curso, ou melhor, as atribuições do químico industrial e do engenheiro químico,
nós podemos dar uma olhada lá no site do CRQ. Vamos lá? Estamos aqui no site do CRQ, da terceira região. Nós podemos vir aqui na aba Legislação, vir aqui em Decretos e abrir esse decreto aqui, o de número 85.877, de 1981. Esse decreto, ele nos diz a atribuição de cada profissional de Química. Então, logo aqui no primeiro artigo diz que o exercício da profissão de Químico, em qualquer de suas modalidades, compreende essa série de atribuições. O artigo 2º diz quais são as prerrogativas privativas ao químico. O artigo 3º, ele nos dá a clara diferença entre o profissional de Química e o profissional de Engenharia Química. Ele diz aqui que as atividades de estudo, planejamento, projeto e especificações de equipamentos e instalações industriais na área de Química são privativos dos profissionais de Engenharia. Então, o engenheiro químico vai ser responsável, por exemplo, pelo planejamento daquele setor, pela instalação industrial daquele setor, para a construção, para o planejamento de uma determinada indústria química. Isso não compete ao químico, e sim ao engenheiro. Ficou claro? Aqui no próprio site do CRQ existem inúmeros decretos, inúmeras leis, que é muito importante que um profissional de Química se familiarize com elas. Ficou claro? Bom, vamos voltar então para a nossa apresentação. Voltando aqui, o segundo profissional é o químico bacharel, que é o químico propriamente dito, é o pesquisador. O curso de bacharelado em Química é voltado para formar um profissional de pesquisa. Ele vai ser um profissional que vai procurar por novas substâncias, novas rotas de síntese, novos métodos. Não que o químico industrial não faça isso, ele pode fazer. Não é algo estritamente restrito, mas a formação dele, a formação do bacharel, que é voltada para esse tipo de trabalho. O bacharel normalmente ele é absorvido ou pela universidade ou por centros de pesquisas, públicos ou privados. E o objetivo dele é descobrir coisas novas. É um trabalho muito bonito, é um trabalho fantástico, mas extremamente desafiador, porque nem sempre a química segue aquilo que a gente quer. Mas os cursos de bacharel são cursos sempre em mente voltados para serem pesquisadores. Por isso a sua formação em disciplinas de química é muito maior do que a do químico industrial e do que o licenciado. Vale aqui um comentário interessante: a diferença de escala entre a matéria-prima utilizada. Um engenheiro químico, por exemplo, ele trabalha com caminhões de um determinado reagente, com quantidades muito grandes, com toneladas. Um químico industrial vai trabalhar ali com quilos de um determinado reagente. Agora, o bacharel, o pesquisador, o profissional ali do laboratório, ele trabalha com alguns miligramas daquele reagente, no máximo 1 ou 2 gramas. A quantidade de substâncias que ele trabalha é muito menor, justamente para que os testes não gastem uma determinada quantidade de reagentes de maneira desnecessária. O terceiro profissional de Química que nós temos é o professor. E aqui eu coloquei de propósito o grande Sr. White de Breaking Bad, que era um excelente químico, porém ele tinha muitas dificuldades como professor. Seus alunos não colaboravam, a escola às vezes não colaborava, e ele era muito frustrado. Ele, como eu disse, era um grande químico, um excelente químico que fez muitas besteiras ao longo da série, porém, enquanto professor, ele era frustrado. Infelizmente, esse é o estigma que a profissão professor tem, mas que não deveria ser assim. É verdade, a nossa vida é difícil, eu sou professor, a nossa vida é difícil, o governo às vezes não nos apoia, na maioria das vezes, a própria escola às vezes não dá o apoio necessário que o professor precisa, mas a nossa profissão ela também é extremamente satisfatória. Nós temos inúmeras alegrias que não é dinheiro, vamos falando a verdade. Realmente o nosso trabalho não é tão valorizado quanto deveria, porém é um trabalho muito recompensador. O profissional em Química, o licenciado em Química, ele tem o direito de dar aulas em instituições públicas e privadas do ensino médio. Isso significa que, se você quiser ser um professor universitário, você não precisa ter licenciatura, a menos que o edital cobre. Ou, se você quiser dar aula no curso preparatório, no pré-vestibular, pré-ENEM, pré-militar, você não tem a exigência de ter a licenciatura. O ideal, na minha opinião, era que para esses cargos fosse necessário ter licenciatura. Afinal,
Um professor não pode atuar na indústria, o profissional da indústria não deveria atuar na escola. Mas isso dá pano para manga, discussão longa, eu gostaria de conversar com vocês no outro Talk Química. Mas tenha em mente que para dar aula na graduação não é necessário ter licenciatura. Mas se você quiser dar aula no ensino médio, seja público ou privado, você tem que ter licenciatura em Química. Um químico industrial que quiser dar aula numa escolinha do bairro, ele tem que ter licenciatura. Entenderam isso? Viram a diferença entre os 3 cursos? Bacharel, Química Industrial e a licenciatura em Química? Nós temos muitas coisas para discutir sobre cada uma dessas profissões, sobre os seus desafios, sobre suas vantagens, sobre suas alegrias. Mas vai ficar um vídeo muito longo, eu pretendo fazer isso ao longo dos vários Talk Química que a Universidade da Química deve oferecer a vocês. Tá bom? Então, se gostaram desse vídeo, por favor, curtam, compartilhe com seus amigos, compartilhe com seus colegas. Se você conhece alguém que está em dúvida se vai entrar no curso de Química, se quer fazer Química Industrial ou licenciatura, indique esse vídeo a ele, pode ser de bastante ajuda, tá bom? E se você não for inscrito no canal, não se esqueça, se inscreva, é rapidinho e vai ajudar muito no crescimento da Universidade da Química. Tá ok? Então, até a próxima.